Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, Day News, dia 12 de outubro, hoje feriadão, né? Dia de Nossa Senhora Aparecida, dia também das crianças, dia da gente lembrar de dar presente para as crianças, mas dia também muito importante para os católicos, para poder agradecer a Deus, um dia de muita oração, pelo menos minha mãe, que é extremamente católica, que passou isso para mim. Hoje é um dia de muita oração mesmo. Além disso, cuidar das nossas pequenas crias, as nossas crianças, que a gente vai dar sempre uma olhadinha nelas, para poder sempre a gente ter um objetivo de vida, né? Afinal, se a gente está aqui, grande maioria de vocês, creio eu, que se está aqui pensando num futuro melhor, é também para poder deixar um futuro melhor para as nossas crianças. Pelo menos eu penso nisso e acredito que muitos de vocês sim. Quem ainda não tem criança, está pensando que um dia pode ter criança. Espero que a grande maioria pense. Vamos lá, notícias dos nossos fundos de investimentos imobiliários e também dos nossos fiagros. O canal que tem mais informação sobre fundos imobiliários no YouTube para vocês. Pode não ser o melhor, mas que em quantidade a gente pelo menos está por aqui. Hoje nós vamos ter altas e baixas do dia, os proventos do dia, fatos relevantes, relatórios gerenciais e comentários do que. Vou pedindo a vocês deixar aquele like para que o YouTube saiba que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo que eu trago todo santo dia de manhã para vocês. Hoje um pouco mais tarde, né? Feriado, dormi um pouquinho mais, descansei para poder fazer e trazer essas informações para vocês com muita calma, muita tranquilidade e conseguir passar esse conhecimento que eu adquiri lendo todo esse material para vocês. Um aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, os ativos citados não podem ser considerados indicações de investimentos, a responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas do dia, o IFIX subiu, voltou aí a beirar, mas é beirar mesmo, né? Ele chegou no começo do pregão, se vocês olharem aqui o gráfico bem em cima da minha cabeça, a passar dos 3.000 pontos, chegando quase a 3.002 pontos. Depois recuou, chegou a operar negativo e depois subiu de novo, fechando aí em 2.999 pontos, quase beirando os 3.000 pontos. Então, 3.000 pontos é um suporte, é uma resistência. O IFIX vai andar um bom tempo aí beirando esses 3.000 pontos, a não ser que a gente tenha alguma coisa realmente que impulsione toda a bolsa para cima. Entre os fundos imobiliários, de modo geral, as altas de ontem, o DAMT11B foi a maior alta, 9,69%, BLZR11, 6,25%, HUSC11, 5,48%, RNDP11 subindo 4,21%, RMAI11 subindo 3,36%, CTXT11 subindo 3,34%. Todos esses fundos têm baixa liquidez. Não teve nenhum aí que eu vi que tem uma liquidez boa, baixa liquidez, então qualquer grande investidor entra, altera o preço. Do lado de cá, HUCG11 caindo 6,93%, DRIT11 caindo 5,52%, PAB11 caindo 4,16%, CXCI11 caindo 3,56%, FLRP11 3,52%, EGYR 3,13%. Aqui temos pelo menos o CXCI11 e o FLRP11 tem uma liquidez média, não é uma grande liquidez, mas houve essas quedas aí, mas são fundos que vinham subindo até razoavelmente, né? Quem lembra já estiveram nas altas. E do IFIX, somente os 108 fundos imobiliários do IFIX, as maiores altas são Vino11 com 2,88%, voltando, chegar próximo dos R$50, LVBI 2,10%, BRCR 1,92%, GGRC 1,91%, VTLT 1,87%, HGRE 1,83%. Boas altas. E no lado das baixas, o RVBI 11 caindo 2,49%, CVBI 11 caindo 2,06%,
São dois fundos imobiliários que anunciaram proventos ontem, no dia dos proventos caindo. HSLG11 caindo 1,92%, RBRR caindo 1,86%, BLMG11 caindo 1,66% e RBRL caindo 1,64%. Entre os fiados, nenhuma alteração maior do que 1%. Curioso, né? Bem estável mesmo. Rura 11 subiu 0,68%, BBGO 11 subindo 0,49%. Maior queda, Vigia 11 caindo 0,59%. CPTR 11 0,44%. CPTR 11, se eu não me engano, amanhã é a data base dele, né? Mas você pode ver que está com um ágiozinho bem razoável. Acho que dos fundos aqui, desses fundos aqui, exatamente é o que está com maior ágio. Fonte de dados, statusinvest.com.br. Proventos e anúncio dos proventos. Primeiros proventos que foram anunciados ontem. Ontem foram anunciados os proventos do 7º dia útil. Teve aqui na verdade, CVBI e RVBI foram ontem. Ontem de ontem, né? Ontem foi a galera do RBRF, RBRY e RBRR. A RBR informando que os proventos dos seus fundos imobiliários de papéis. Destaco aqui o RBRY, o High Yield, mantendo ainda R$1 de provento, e IBCR11, mantendo R$1,10 da lista aqui, o maior provento anunciado. Muita gente ficou decepcionado com o IRDM pagando 85 centavos. Gente, mas o IRDM é um fundo imobiliário de papel, muito indexado ao IPCA, inclusive eu acho muito, ele está pagando 85 centavos. Pode vir pior, já que a deflação foram de 3 meses consecutivos. Hoje o comentário do Kiko vai ser sobre isso. Para quinta-feira nós temos o 8º dia útil, vai ter anúncio dos proventos do VGIP, VGIR, MGHT11, MCCI11, CPTS11, MCHF11, Vigia11, CPTR11, BRLA11, TRNT11, SHDP11 e HCRI11, e para o 9º dia útil, na sexta-feira, VLCP11, GCFF11, MORI11, NAVT11, GCRI11, MGCR11, AURB11, CNFF11, SNCI11, BTLG11. Vamos anunciar na sexta-feira. E já anunciou, e também tem data base na sexta-feira, e não está nessa lista aqui, é o SNAG11. O Suno Agro também mudou a sua data base. Já a gente vai explicar sobre isso. Fatos relevantes comunicados ao mercado. Vamos lá falar de agro. Hoje tem bastante informação dos fiagros. A liberação de cotas do EGAF, da segunda emissão de cotas, a liberação das cotas acontecerá dia 18/10. Esse fundo que pagou um provento aí muito alto, R$4, 4%, nesse último mês. Não conheço o regulamento do fundo, tá, gente? Muito novo. Segunda emissão de cotas será liberada dia 18/10. DECRA 11, saiu o prospecto definitivo alterado. Alteraram a emissão de cotas, é uma oferta pública, e alterou o período de reserva pública para 18/1 de 2023 até 8/2 de 2023. O preço da cota é R$ 9,98 e no mercado atualmente está R$ 9,59 e o valor patrimonial R$ 9,57. E foi aberto também um período de desistência que encerra dia 20 agora de outubro, para quem quiser, quem já fez sua subscrição e quiser desistir da subscrição, já que toda vez quando há uma alteração no prospecto e alguém já fez o seu pedido de subscrição de cotas, sempre é dado um prazo para poder desistir. SNAG11, mais um fiagro, terceiro da lista, né, gente? Vem pelo presente comunicar aos cotistas e ao mercado em geral, conforme o termo de apuração da consulta que forma divulgado nessa data, houve uma alteração no artigo 17 do regulamento. Diante da alteração, foi reapresentado o aviso aos cotistas, divulgado dia 6 de outubro, para que a data base dos cotistas para distribuição de rendimento seja 14 de outubro de 2022 e não 17 de outubro. Foi o que eu expliquei agorinha, né? Então, a data base, apesar de já ter sido divulgada, eles
anunciaram ontem novamente, agora o provento, com a data base sendo 14. Então, a SNAG 11, agora com a alteração, sempre será dia 15 a data de anúncio do provento do SNAG 11 ou o primeiro dia útil antecedente ao dia 15. Então, vai ser dia 14 a data base do SNAG 11, ou como o pessoal gosta de chamar, SNAG 11. WSEC 11. Esse é da Warner, é gerido pela Warner, é o Warner Security. O Warner Security é um fundo imobiliário de papel que as cotas da primeira emissão vão ser liberadas dia 13/10. A base é 100, então ele vai iniciar a negociação a R$100. JSRE divulgou a ata da Assembleia Geral Extraordinária, aquela Assembleia Geral que o pessoal estava falando muito sobre o fato de travar um pouquinho mais a troca da gestora. Então, vamos lá. Primeiro, contratação pelo fundo da gestora Safra Asset, aprovado. Atualização do regulamento conforme disposições previstas, para poder citar o nome da Safra Asset, aprovado. Instituição dos termos da regra no capital autorizado, aprovado, ou seja, colocou lá que já está liberado fazer um capital autorizado para fazer novas emissões, aprovado. Estabelecimento das regras para substituição de administração e gestor, também aprovado. Esse estabelecimento das regras que está sendo muito discutido, o pessoal inclusive acha que é ilegal ter isso no regulamento. São regras que travam multas em caso os cotistas queiram mudar o administrador e o gestor do fundo imobiliário. Eu continuo ainda pensando, se o fundo imobiliário me desagrada, eu troco de fundo. Eu não vou querer brigar para trocar de gestor, não vou querer brigar para trocar de administrador. Eu troco de fundo e pronto. Realizações de operações com potencial conflito de interesse, também aprovada. Esses foram os itens da Assembleia Geral Extraordinária do JSRE que foram aprovados e divulgados ontem. GGRC ontem, fazendo menção ao fato relevante publicado 17 de agosto. Na presente data, foi lavrada a escritura definitiva de compra e venda relativa à aquisição do imóvel localizado em Valinhos, São Paulo, objeto da matrícula tal, locado para Irg Burgman, Brasil, Vedações Industriais, nos termos dos contratos de locação atípico, na modalidade Build to Suite, firmado em 28 de outubro de 2020, com lavratura da escritura, o fundo realizou o pagamento da quinta e última tranche do preço de aquisição do valor de R$ 2.651.250, sendo que a somatória de todas as tranches desembolsadas pelo fundo equivale a R$ 17.808.850,91. O aluguel mensal desse imóvel no valor de R$ 133.331,72 é o devido ao fundo desde o 1º de agosto de 2022, data em que se deu início ao prazo locatício. Então, o GGRC 11 findando aí a aquisição do imóvel e, com isso, tendo direitos aos aluguéis. Já estava recebendo uma certa taxa no período de construção e agora, já construído, vai receber esse aluguel de R$ 323.331,72. BMLC 11, em complementos de fatos relevantes de 30/9, 7/9, o fundo recebeu, nesta data, uma nova proposta para aquisição de bens que compõem o patrimônio do fundo. O comparador é o PATC 11, é o Pátrio Edifícios Corporativos. As unidades são dois pavimentos e os demais direitos titulados pela vendedora em relação ao empreendimento imobiliário caracterizado edifício comercial denominado Brascan Century, totalizando 726 metros quadrados. Preço R$ 8.719. Melhoraram, né, a proposta, eles já tinham dado uma proposta antes, e o inquilino tinha dado uma proposta melhor, e agora a pátria está. Forma de pagamento, o preço será pago em moeda corrente nacional, quando na assinatura do compromisso de venda e compra de imóvel e escritura de compra e venda, desde que superadas as condições precedentes. A validade da proposta é 22 dias, contando da presente data, e a aceitação da proposta em até 7 dias para deliberar.
Então, eles devem convocar agora uma Assembleia Geral Extraordinária para ver se aceita ou não aceita essa proposta, a não ser que surja uma proposta melhor ainda para a venda desse imóvel. Relatórios gerenciais. GGRC 11, com fechamento do mês de setembro, foi distribuído R$ 1,02 por cota, um dividend yield de 0,86%, um bom dividend yield, sendo que uma parcela dos rendimentos é composta por parte do lucro dos desinvestimentos realizados pelo fundo, cuja parcela foi recebida durante o mês. Durante o mês, desinvestimento realizado no fundo, cuja primeira parcela foi recebida durante o mês houve um aumento das despesas. Opa, eu errei aqui, ali. Sendo que o aumento está relacionado em grande parte à finalização consequente pagamento da auditoria anual do fundo pela KPMG, bem como as despesas extraordinárias de assessoria e diligências técnicas, jurídicas e ambientais, relacionadas à conclusão da operação de venda dos ativos do fundo. Com a finalização dos trabalhos de auditoria, os cotistas serão convocados para a Assembleia Geral Ordinária para aprovação das demonstrações financeiras do exercício ainda de 2021. As DFs foram disponibilizadas no dia 29 de setembro, os canais oficiais se encontram disponíveis para consultas no site exclusivo do fundo. BCRR 11, para quem não conhece, é um fundo imobiliário residencial, visa gerar renda por meio de locações de curto e médio prazo, contando com a renda garantida da Cirela de 8% ao ano por 36 meses. Atualmente possui 4 empreendimentos, 2 no eixo paulista e 2 no eixo Ibirapuera, onde todas as suas unidades serão administradas pelo Charlie, esse site aí, empresa experiente no setor de hospedagem. Todos os empreendimentos serão entregues antes da renda mínima garantida, estão em construção ainda. Os seus rendimentos nesses períodos serão adicionados aos 8%, atualmente devido no valor de cota de R$ 80 no fechamento de setembro. O investidor que adquiriu nesse preço terá uma renda mínima garantida anualizada de 10%. Líquida de imposto de renda para investidores pessoas físicas e até o final desse período. O fundo irá distribuir 67 centavos por cota, uma rentabilidade isenta de imposto de renda pessoa física de 8% ao ano em relação à cota da emissão. Em relação à cota do mercado, está dando 10% ao ano. WHGR 11, no dia 17 de outubro, serão pagos aos cotistas detetores de cotas no dia 30 de setembro, rendimento referente a 8 centavos. WHGR 11, fundo imobiliário novo, de papel, e tem um pouco em permutas imobiliárias. O foco dele é papel. A deflação decorrente dos meses de julho e agosto impactou significativamente os fundos de recebíveis que possuem exposição a IPCA. Os CRIs indexados à inflação serão corrigidos pela inflação de um ou 2 meses defasado, sendo grande maioria 2 meses de defasagem. Sendo assim, foram utilizados os índices de julho, menos 0,68, e agosto, menos 0,36, para a correção monetária dos papéis. Isso impactou negativamente o resultado do fundo para o mês de setembro. A rentabilidade do CRIs é composta por um componente de inflação acrescida do cupom de juros fixos. Com isso, alguns CRIs apresentaram rentabilidade menor no mês. R-Prime, o RPR Prime, né? Em setembro, investimos 20 milhões em CRI Ladson, remuneração IPCA mais 9, fechando o mês com 99% do PL investido em CRIs, 63% com a rentabilidade média de CDI mais 3,9, bastante CDI, e 37% IPCA mais 9,7. São bem altas essas taxas. O fundo concluiu o processo de alocação no mês após o encerramento da primeira emissão de cotas, devido ao atual cenário do nível de juros, de inflação, deflação, de menos 0,36, a expectativa de 0,32 para setembro, já saiu, foi um pouquinho menos que isso. O CDI a 13,65, equivalente a 1,07% ao mês, decidimos seguir com uma gestão ativa, concentrando nesse momento o portfólio em operações indexadas ao CDI. Distribuímos no mês de setembro R$ 1,15, equivalente a um dividend yield anualizado de 14,87% ao ano. Conforme adiantamos no mês passado, indicamos uma guidance de dividendos de R$ 1,15 a R$ 1,30 para o mês de outubro. FGAA 11,
Distribuímos o dividendo de 14 centavos por cota do FGA11, equivalente a uma distribuição de R$ 4.473.663,86 para os cotistas. Considerando o valor patrimonial de cota do fechamento de setembro, representa o dividend yield de 1,44%. Isento de imposto de renda, anualizado nesse valor, o dividend yield é 18,83%, muito alto, hein? A utilização de CDI de 1,07, nosso fundo entregou o CDI mais 5,18 anualizado, o equivalente a uma rentabilidade não isenta de imposto de renda de CDI mais 7,1. Então, CDI mais 5 de rendimento é um excelente rendimento. CXCI 11, o resultado do fundo para setembro foi 83 centavos, distribuição de rendimentos referente ao período foi de 83 centavos, com pagamento de 17,10. Com isso, o dividend yield em relação à cota de mercado de fechamento do mês será de 1,01%. Líquido de gross up de 15%. Resultado acumulado do fundo é de 16 centavos. Então, eles distribuíram 86 e ainda tem guardado lá acumulado 16 centavos, provavelmente para ter uma boa renda aí nos próximos meses. O JP11, a carteira do fundo, ao final do mês de setembro, com 95,4% investido, alocados em ativos imobiliários, dos quais 94,7% em CRI e 0,7% em FIIs. Quase nada em FIIs, assim que é bom, assim que deve ser um fundo imobiliário de recebíveis. O saldo de 4,6% estava alocado em instrumento caixa. Os principais movimentações foram compras de 6 milhões no CRI Elbor Stock, 1,3 milhões do CRI Dow Pouso e de 1,1 milhão do CRI Loft, sexta parcela do total de 18 parcelas. Então, essa do Loft, eles vão pagando 18 parcelas de 1,1 milhões até totalizar os 20 milhões. E o JPPA, o fundo entregou ao final de setembro, chegou ao final de setembro com 99,3% da carteira investidas e alocadas no CRIs, 0,7% instrumento caixa. Os principais movimentações do mês foram 1,3 milhões no CRI Imperial, segunda parcela da operação que já tínhamos na carteira, 0,4 milhões no CRI Loft, sexta parcela, que eles também vão pagar 18 parcelas, no total de 7 milhões, e anunciaram também a terceira emissão de cotas. No dia 27 de setembro foi divulgado o fato relevante da terceira emissão de cotas do fundo, um montante de 40 milhões de reais realizados nos termos da instrução da CVM 476, oferta restrita. AR11, a carteira do fundo está com 94,63% do PL em CRIs e 4,29% em FIIs, totalizando 98,92% em créditos imobiliários. Estamos monitorando nosso pipeline de ativos com foco em high yield, com um prêmio acima de 500 pontos em relação às NTNBs de 5 anos, distribuindo um montante de 14 centavos por cota aos investidores do AR11, referente ao mês de setembro, totalizando 1.649.000. Parece que o AR11 nem viu IPCA, né? Nem viu inflação, mas acredito que vai impactar alguma coisa no próximo mês. O fundo detém ganhos de capital acumulado de 8 centavos, que representam 80 centavos na base 100. Esses 8 centavos provavelmente ajudam aí mais 2 meses aí de proventos altos para o AR11. HGLG11, no mês de setembro, o fundo apurou uma receita de 52 milhões, R$ 2,35 por cota, olha só, gente, que levou um resultado de R$ 2,24 por cota. Eles distribuíram 1,10, mas tiveram um resultado de R$ 2,24. O resultado nesse mês foi impactado por 3 eventos. Recebimento da terceira parcela do preço de venda do ativo identificado com o Galpão Uberlândia, parcela essa que gerou um lucro de regime caixa no valor de 22,5 milhões, então 96 centavos. Recebimento da parcela de vendas dos imóveis de Atibaia, que gerou um lucro de regime caixa de 10 milhões 45 centavos, e a venda de 2 CRIs que geram lucro de regime caixa no valor aproximado de 6 milhões 3 centavos por cota. Então, muita grana aí vindo aí, não recorrente. E a distribuição manteve o patamar de R$ 1,10, que significa que o fundo distribui 75,5% do resultado apurado no semestre. Então, ele vai continuar distribuindo aí R$ 1,10 no resto e aquele provento gordo no final de semestre, HGLG. Como sempre ele faz, né? Bora lá, comentários do Kiko.
IPCA fica em 0,29% em setembro, terceira deflação seguida, e aponta o IBGE. O resultado, mais uma vez, foi puxado pela redução dos combustíveis. Desde 1998, o país não registra 3 deflações seguidas. E a deste ano foi a maior deflação acumulada da série histórica. Então, pessoal, desde 1998 não tem essa 3 deflações seguidas. E se você somar as 3, é a maior de todos os tempos, contando em termos de série, maior deflação histórica. Mas, inclusive, tem aqui um gráfico onde traz os últimos 12 meses, né? Um pouquinho mais de 12 meses, mas a gente não pode esquecer que antes de esses 3 meses negativos aqui, julho, agosto e setembro, nós tivemos lá no meio aqui 3 meses acima de 1%. Tivemos nesse ano 3 meses acima de 1%. Então, inclusive 1,62 é uma das mais altas dos últimos tempos, dos últimos 10 anos. 1,62%. Então, a gente teve agora esses 3 meses de deflação. Aí, muita gente diz, mas essa deflação ela é transitória, essa deflação é causada por causa da redução dos impostos, em modo geral. Sim, você está correto, mas a gente pode ver que também reflete um pouco nas outras coisas. Aqui está como é que o IBGE faz o seu índice. O índice geral, a gente vê ali, está mais para a esquerda, quer dizer que houve deflação, está mais para a esquerda, quer dizer que houve deflação, mas você pode ver que houve uma redução nos alimentos também pequena. Alimentos e bebidas houve uma redução. Mas quando a gente vê a habitação, houve alta, porque os contratos de aluguéis são renovados de acordo ou com o IGPM dos últimos 12 meses ou com o IPCA dos últimos 12 meses. Então, a habitação foi positiva. Foi negativo aqui os artigos de residência, mas pouco negativo. Mas quando a gente olha aqui os vestuários, olha o tanto que subiu o vestuário, essa puxada. E o que trouxe tanto a inflação para baixo? Esses 2 maiores aqui que estão para a esquerda, transporte e comunicações. Exato. Aonde o governo tirou bastante, exonerou bastante os impostos, tanto no transporte, no preço da gasolina, e também na comunicação, questão de ICMS, sobre os serviços de telecomunicação. Então, acabou sendo bastante grande a deflação devido a isso. Vai ter continuidade nisso? Pode acontecer. Tem a promessa da queda do diesel. Pode acontecer que tenha mais ainda, aconteça mais um pouco de deflação, mas vocês estão vendo que já está, a deflação em si, ela já está diminuindo. Ela era menos 0,68, agora é menos 30, agora é menos 29, ou seja, a inflação, a deflação está diminuindo. Não acredito que tenhamos de novo aquela inflação de 1%. Mas eu acredito que volte ali a 0,3 positivo, 0,5 positivo nos últimos meses do ano. Minha opinião, tá certo? Pessoal, nós vamos encerrando por aqui. Vou pedir para vocês deixar aquele like. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. O vídeo ficou longo, quase 30 minutos, que é muita informação para vocês. É muita informação mesmo saindo para vocês. Espero que tenha agregado valor. Vou pedir para deixar o like. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. E até a próxima, pessoal.